Acredito que todos são de casa. Acredito que todos são de casa. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Ok, o Éder, o Adler, daqui a pouco eu apresento vocês. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Acredito que não, né? Todos são de casa. Tá bom, então eu queria chamar meu pai aqui à frente e apresentá-los também. Eita! Chega tropeçando já. Acho que foi de propósito. Irmãos, isso aqui, para quem não conhece, é meu pai. Chamado... O nome dele é Éder, mas na verdade o nome real é qual? Sinner. Pecador. Meu pai é mais conhecido lá dentro do seminário por sempre chamar os seminaristas, quando eles estavam no seminário, de pecador. E às vezes chegava para alguns, né, e falava assim: ô pecador, que é a resposta que o pessoal dizia? Eu não, eu sou pecador de maneira alguma. E aí, por chamar as pessoas de pecador, no fim, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? E aí o apelido dele, lá dentro do seminário, era de pecador. E aí quando os alunos olhavam para nós, para os filhos do Éder, ou chamavam de Bar Éder, que é filho de Éder, em hebraico, ou chamava de pecadorzinho. Então, a minha infância toda foi criada sendo chamado de pecador. Olha que coisa linda, né? Mas é muito bom. E para mim, eu sou muito grato a Deus pela família a qual eu fui criado, pela família que Deus me deu para ser criado, por ter criado neste contexto onde havia o Evangelho bem presente, para que eu pudesse entender, para que eu pudesse compreender e entregar a minha vida a Cristo Jesus. E do lado ali do meu pai estava, pode levantar a mão aí, esse é o Edivaldo. Joab falou que aquele era meu pai, mas na verdade não é. É parecido, mas não muito. Mas esse é meu tio Edivaldo, Edivado, mais conhecido como Vado, e mais conhecido pela Tainá como Bispo Vado, mas não é pastor. Ele serve lá na igreja, ajuda lá na Igreja Batista Redenção, Igreja Batista Redenção, em Botucatu. Quando eu fazia estágio no seminário, ia toda vez para Botucatu, uma cidade no interior de São Paulo, e eu fazia estágio junto com o Vado, né? E o Vado me ensinou a dar a escola bíblica dominical. Então, se eu dou a escola bíblica discipuladora, que chamamos aqui, né? Se eu dou a EBD ruim, se eu dou uma aula ruim, você pode culpar ele, tá bom? Que ele que foi o meu mestre, meu mentor da EBD. Ontem tivemos um tempo gostoso com o Vado, uma EBD muito boa, por sinal, aprendemos muito da palavra do Senhor em 2 João, e está aqui com a gente também. Do lado ali do Vado tem Felipe, meu sobrinho, filho da minha irmã, Jéssica, e cadê a Verônica? Está ali a Verônica, e do lado da Verônica, do mesmo tamanho ali quase, é minha mãe, Rosana. A gente acabou de cantar uma música parecida com o nome dela, né? Rosana. E meu pai e minha mãe, eles servem em uma igreja bem próxima de nós. É quase... quantos quilômetros daqui até lá será? Em linha reta. Até a sua cidade? Japão? 18 mil. Mas do Piauí? Ou de São Paulo? Não, vai dar quase mesmo isso, né? 20.600. Tá. Está bem próximo da gente, mais ou menos uns 21 mil quilômetros. Meu pai e minha mãe já estão há 6 anos. 8 anos já? Nossa, nem eu sabia disso. Já estão há 8 anos, para mim estava 6. Já estão há 8 anos servindo no Japão, numa cidade chamada
Osaka, mas não é Osaka, é Osaka. Osaka. É uma cidade muito grande ali no Japão. Eles estão servindo ali na igreja Agape. Depois você pode procurar no Facebook essa igreja em todos os canais. Ele pode também adicionar nos grupos da igreja e para compartilhar as mensagens e escutar as mensagens ali. Eles vieram para o concílio do meu irmão em Atibaia. Meu irmão passou no concílio, foi aprovado. Meu irmão serve na PIBA em Atibaia. E também aproveitaram para dar uma passadinha aqui, enfrentar o calorzinho do Piauí e também presenciar o meu concílio. E hoje pedi para ele trazer a palavra do Senhor. Se eu esqueci alguma coisa de apresentar, você pode complementar. E queria orar neste momento, pedindo para que a palavra do Senhor nos alcance. Pai, te peço que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos ouvir a Tua voz, compreender de acordo com a Tua palavra aquilo que o Senhor quer para nós, que realmente sejamos transformados pela Tua palavra. Use o Éder neste momento a trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Minha voz ficou. Desculpa, talvez em algum momento a minha voz vai falhar. Desde que saí do Japão, eu acho que peguei uma alergia e vai e não volta, né? Então tem hora que eu tenho esperança que vai melhorar, ela piora. Então, se alguma hora falhar, eu chamo o Edivaldo aqui, ele prega no meu lugar aqui e a gente resolve. Uma das coisas que a gente vê em toda a história do cristianismo é momentos em que os cristãos se assustam, né? Não só do cristianismo, mas desde Adão, depois com seus 2 filhos, Caim e Abel, momentos em que houve oposição. Nós vemos o inimigo de Deus trabalhando contra o povo de Deus, trabalhando contra os planos de Deus, trabalhando contra a palavra de Deus, trabalhando contra a pessoa de Deus e trabalhando contra o poder de Deus, tentando imitar o poder de Deus, tentando competir com Deus. Então, desde o jardim do Éden até o último momento da consumação, aonde que nós estaremos livres de todo o mal, nós vamos contemplar, e já contemplamos e vamos contemplar a oposição. Mas para nós que um dia nascemos numa certa época da história, e muitas vezes não estudamos ainda, ou não entendemos tudo que já aconteceu, por isso que a Bíblia registrou, ela quer que a gente saiba essas coisas que aconteceram. Quando acontece uma oposição, quando um inimigo se levanta contra o povo, a palavra, a pessoa e o poder de Deus, nós nos assustamos. Agora acabou o mundo, ficamos apavorados. Então, alguns eventos que aconteceram na história de oposição a Deus, ao povo, à palavra, à pessoa de Deus, foram registrados para que nós não nos assustemos. Paulo, em alguns lugares, ele escreve às igrejas, ele fala: não se assustem com o fogo abrasador que está acontecendo com vocês. Não se assustem, não fique apavorado. Paulo, em Filipenses, ele falou assim: não seja como cavalos assustados. Isto é, não estejais ansiosos de coisa alguma. O cavalo, vários cavalos que estão no mato, por exemplo, vocês têm um contato bem legal aqui com a natureza, eles estão pastando ali, estão tomando um solzinho, uma sauninha ali, de repente, se um ventinho bate num capim, e esse capim faz trim, é suficiente para um cavalo já levantar a orelha, pensar que é uma cobra, e de repente, se um segundo momento faz um tri, esse cavalo já começa a dar um passo, 2 passos, e ele já sai correndo. O que acontece com os outros? Eles falam assim: vem aqui, não é nada, é assim. Não, há uma debandada de cavalos sem controle. Eles estão se prevenindo, eles estão assustados. Paulo, em Filipenses, ele fala isso para os cristãos: não estejais assustados de coisa alguma, não sejam como cavalos assustados.
Por isso que a Bíblia, para nos ajudar, desde o princípio até o momento que nós vivemos, e já nos prepara do que vai acontecer no futuro, ela fala que o povo de Deus vai sempre passar por oposição. E é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual governada pelo príncipe das trevas. Quando Cristo veio, todo dia ele sofria perseguição. E muitas vezes as perseguições, elas iam camufladas. Pessoas chegavam para Jesus e falavam assim: bom mestre. Chegavam até com elogio. A maior oposição, ela foi consumada pelo quê? Por um beijo. Quando nós, como povo de Deus, ou pessoalmente como cristãos, sofremos oposição, aonde que a pessoa tinha uma intimidade conosco e aproveitou daquela intimidade, da confiança, do compartilhar, do comer conosco, nos trai, visando a nossa destruição, muitas vezes o que nós sofremos é menor do que aquele sentimento que nós temos da traição. Por isso que Judas, quando entendeu o que ele tinha feito, ele nem buscou arrependimento, porque a cabeça dele estava tão perdida que ele buscou a sua própria morte. Ele era o filho da perdição. Depois de um tempo de Jesus, veio a igreja, os apóstolos, a igreja começou a crescer, e já Paulo lá em Roma, depois de Paulo chegar até Roma, enfrentar tantas oposições, algumas pessoas importantes, por exemplo, do palácio de Herodes, pessoas ricas como Lídia, uma comerciante, se convertiam. E não tinha o Facebook, essas mídias sociais, para você dar notícia toda hora. Para se chegar uma notícia de 100 quilômetros, 200 quilômetros, 1000 quilômetros, demorava muitas vezes, talvez anos. Eram os comerciantes que levavam, fofocavam essas notícias para atualizar as pessoas do que estava acontecendo. E para essas pessoas, principalmente de autoridade, de importância, ricas, chegava sempre a notícia: olha, não sei não, tem um grupo aí que se chama o grupo do caminho, eles creem num judeu chamado Jesus, eu acho que eles são furiô. A palavra furiô em japonês é BO. Vocês conhecem a palavra BO? Aqui? Conhece também? Vocês usam? É o cara que só dá BO, né? Você não confia nele para nada, porque ele sempre está... Isso é o significado aqui também? É o cara que nada faz de certo, nada faz certo, não dá para confiar. Então, essas pessoas que começavam a gostar do cristianismo, ouvir o evangelho, estavam querendo abraçar o evangelho, ou tinham se convertido, crido na mensagem do evangelho, mas de repente começavam a ouvir mais detalhes sobre quem foi Jesus e quem são os apóstolos e o que está acontecendo com os seguidores que são a igreja. O que estava acontecendo? Jesus sempre foi perseguido, ele foi julgado pelos judeus, ele foi julgado pelos romanos e foi considerado o quê? O que consideraram Jesus? Um cara legal? Não. Consideraram ele um transgressor da lei romana e um cara que era blasfemo, blasfemava das coisas de Deus. Por isso ele foi morto, tanto na perspectiva romana como judaica, da pior forma possível. Para eles, até a crucificação foi pouco para o que eles achavam a respeito de Jesus. Que a crucificação era a morte mais cruel para aquele pior bandido possível. Era o maldito. A Bíblia fala, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então, tanto a religião judaica como os romanos, que era a lei da época, consideraram Jesus maldito, transgressor da lei. E aí o que aconteceu com os cristãos, os apóstolos e os seus discípulos? Em todo o livro de Atos, nós vamos ver pessoas sendo mortas, sendo presas, sendo julgadas. O que mais eles passavam era julgamentos. Então essas pessoas, vamos supor você, que ouviu de longe o evangelho, achou legal, aquilo bateu no seu coração,
você creu, mas você ouve essa notícia de que o principal fundador do cristianismo foi morto, foi julgado pela melhor lei e pela melhor religião e foi considerado bandido. E os seus seguidores agora que estão espalhando essa mensagem, constantemente estão sendo presos, julgados. Será que você não ficaria com dúvida? Será que isso não vai sobrar para mim? Será que isso é ilegal? Seguir esse grupo, que agora eles falam que estão do caminho, mas são a igreja, seguir esses camaradas chamados de apóstolos, pastores, está acontecendo coisas terríveis com eles. Será que não é fria? Será que não é crime? Será que eles não são ilegais? Se eles são ilegais, se eu se juntar a eles, vai sobrar para mim. Então havia um camarada, um homem, chamado Teófilo. O nome dele significa amante de Deus, aquele que ama a Deus. Existe uma história não muito comprovada, que aquele discípulo de Paulo, chamado Lucas, que era médico, tinha escrito o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, diretamente para esse camarada chamado Teófilo, para ajudar ele a entender que Jesus foi de forma errada, injusta, julgado, preso, açoitado e morto. A ilegalidade estava nos romanos e estava nos judeus. E os discípulos foram presos, alguns mortos, alguns outros discípulos também foram mortos, mas por quê? Tanto judeus e romanos foram injustos, transgrediram a lei. Eles que eram os guardiões da lei, aqueles que deviam zelar para que todo o processo legal fosse feito, eles descumpriram a lei e cometeram a transgressão. Então Lucas vai provar para Teófilo que o erro não está em Jesus, não está nos discípulos, nos apóstolos, não está nos discípulos e não está na mensagem. O erro está nos ímpios. Não importa se eles são governadores, se eles são juízes, se ele é o imperador, se ele é o sumo sacerdote. Lucas vai narrar detalhe por detalhe como esses homens cometeram injustiça. Tudo aquilo que é oposição de Deus, a maioria das suas ações, quase 99% das suas ações, provém do maligno. É o maligno que enche o coração para ser oposição de Deus e cometer atrocidades. Quem vai fazer esse mal? Os homens ímpios. Mas eles querem atingir a Deus, mas eles não conseguem atingir a Deus. Não adianta tirar estilingue, lança lá, eles não conseguem. Então o que eles vão atacar? Eles vão atacar aquilo que pode ser atingido. O povo de Deus, a palavra de Deus. Então eles vão atacar a palavra de Deus. O poder de Deus eles vão tentar imitar e dizer até que é feito pelos próprios demônios. Então, a oposição é algo que por onde for a igreja, ela vai passar por oposição. Nós já tivemos oposição em todas as épocas. Talvez essa igreja até hoje sempre teve alguma oposição. E Deus manteve firme essa igreja até hoje. Várias igrejas passaram por muitas dificuldades e algumas foram destruídas ou alteradas, ou passaram até, como Paulo e o próprio Jesus fala, de igreja, de povo de Deus, passaram a ser sinagoga de Satanás. Então, Paulo fala lá para os Efésios que não somente a oposição, ela pode surgir de dentro da igreja, mas ela pode entrar de fora. E nunca vai surgir o cara chegar na frente ali, abrir a porta: oi pessoal, tudo bem? Eu sou um falso mestre, eu vim aqui para destruir a igreja, posso sentar aí com vocês e fazer o meu trabalho? Eles não vão fazer isso. É sempre dissimulado, é sempre com muita mentira, tem várias atividades, várias estratégias que eles usam. E nós, quando nos convertemos, nós nos tornamos muito amorosos, pacientes, suportamos uns aos outros, e algumas vezes, por causa dessa qualidade que nós temos,
nós suportamos homens maus virem destruir a unidade, a harmonia, a alegria, o ministério, tudo da igreja. Hoje eu gostaria, o texto é longo, então quero um pouquinho da paciência de vocês, mas a ideia do livro de Atos é essa que Lucas fala. Pode passar para o próximo. O livro de Atos, ele tem essa ideia que Lucas trouxe para nós, para encorajar Teófilo, aquilo que nós falamos, afirmando que o cristianismo é legítimo e as perseguições e acusações são provenientes do maligno. Vamos ler então o texto de 4:1 a 22. A palavra oposição, ela tem a ideia de aquilo que é contrário, o do contra. E até a imagem ali dá mais ou menos uma ideia, né? Um lugar seco, árido, para um lugar de água, com vida, né? Essa é a oposição. Algumas vezes a oposição até vai se disfarçar de que tem vida. Judas, o irmão de Jesus, quando escreve o seu livro, ele fala que são árvores infrutíferas. O que é? Eles têm toda aquela aparência que tem fruto, e produzem muita agitação, um frescor, mas você nunca vai encontrar fruto eterno neles. Eles enganam, é tipo nuvem. Eu não sabia disso, né? Osaka tem o mesmo calor, mas eu estava tranquilo, mas eu não sabia que aqui é complicado, né? Aqui, Osaka, quando você está suando um pouquinho, além das casas serem ter um revestimento, então tem, mesmo que seja velho, o ar-condicionado, ele dá uma quebradinha, você dorme razoavelmente. Você quer dar uma refrescada, você toma um banho sem aquecimento, gela. E eu aqui no primeiro dia estava suado, quente, vou tomar um banho para dar uma refrescada. Ó inocente. Ok, então acho que vocês entenderam tudo até agora. Nós vamos passar rápido, alguns detalhes eu vou falar, depois a gente vai dar um resumo do que é a oposição, como eles funcionam. Então, em primeiro lugar, nesses primeiros versículos aqui, do versículo 1 até o versículo 2, nós vamos ver que eles trabalham com inveja. Eles não aguentam a nossa união, o amor da igreja, eles não aguentam a harmonia, eles não aguentam ver quando nós ajudamos uns aos outros, eles não aguentam ver quando nós perdoamos uns aos outros. Então eles têm inveja de tudo que é a respeito do povo de Deus. E ao mesmo tempo você vê o povo de Deus agindo com fidelidade. Apesar de sermos colocados na parede, a história está cheia disso, de pessoas que são colocadas na parede e se mantêm fiéis a Deus, se mantêm confiando em Deus. Estava conversando com Samuel, a próxima igreja que ele vai estudar do Apocalipse aqui, é a igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna, a cidade era muito bonita e ela foi construída quase que assim, do lado de uma montanha, mas então ela é construída aqui, é o Monte Palos, e lá em cima tem um monte, e nesse monte, num certo lugar, tem tipo uma rocha de mais ou menos 20 metros de altura, assim, um paredão. E aí alguns cristãos, os cristãos dessa cidade, tem toda uma história por trás, mas foram obrigados a negar Jesus e cultuar a César um dia no ano. Eles não aceitaram. Então, num dia, imagino que fizeram uma fila de judeus cristãos e falaram: você nega a Cristo? Não. Empurrava o paredão. Bum, morria. Você nega a Cristo? Não. Empurrava. 1.200 cristãos deram a sua vida, sacrificaram a sua vida, devotaram a sua vida. Eu não falo que eles foram mortos pelo inimigo. Eles deram a sua vida para Deus. Um tempo depois, mais 800 cristãos, judeus cristãos, foram então mortos nesse abismo. A oposição não suporta, e ela quer atacar a Deus. Tem um filme, faz um tempinho que eu assisti, é lá do Japão, é Silêncio, mas em inglês é Silent, que é a história de alguns cristãos no Japão perseguidos pelo budismo. Assista lá.
eu fiquei muito envergonhado sobre a minha vida cristã. Você assistiu? Sobre a minha vida cristã. É um filme bonito demais. Então, veja aqui o que fala o versículo 1. Aqui, Lucas começa a falar dos apóstolos. Eles falavam ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Alguns versículos e capítulos atrás, Pedro e João estão entrando no templo, tem um paralítico, eles curam o paralítico gruda neles, começa a andar por tudo quanto é lugar. O templo de Salomão, foi reconstruído por Herodes, era muito grande, tinha o pátio do templo, pelo lado do templo, pela parte do templo interna, então tinha um muro, e tinha uma cobertura igual a essa, com várias colunas, que esse lugar coberto, era como essa temperatura, é quase igual a essa temperatura aqui, então era um lugar de sombra ao redor do pátio. E depois tinha o pátio que todo mundo poderia entrar, menos os gentios, depois tinha e as mulheres podiam estar ali, depois, perto do templo, tinha o pátio dos judeus, e depois tinha o templo que só os sacerdotes podiam entrar. O templo já tinha mais ou menos 14 metros de altura. Não era um templo igual ao nosso, era um templo só para oferecer ritual. Ninguém ficava sentado ali. Então, para celebrar, tinha as danças, as festas, tudo ali no pátio. E para o pessoal aprender a palavra de Deus, muitos sacerdotes levitas ficavam ao redor do templo na sombra, ficavam ensinando. Jesus fez isso muitas vezes. E ele era concorrido, era a pessoa que as pessoas mais procuravam para ouvir de Jesus. Então, os discípulos, depois que o Pentecostes aconteceu, eles não abandonaram o templo, eles continuaram, porque era uma coisa pública, eles eram judeus, eles acharam que simplesmente o judaísmo tinha que se mudar para o cristianismo. E os discípulos constantemente iam para esse lugar e ensinavam as pessoas, pregavam a mensagem de que Jesus veio, morreu, ressuscitou e é para a nossa salvação. Numa dessas entradas, ele encontra o paralítico é salvo, e o paralítico gruda neles. E o pessoal fica assim, achando que Pedro e João tinham feito aquilo. E eles falam, não fomos nós, não. Foi Jesus. E aí, quando aquela muvuca está acontecendo, e pessoas ouvindo Pedro e Paulo, e dando glórias, aleluia, porque a esperança da nação de Israel era Deus enviar o Messias, que ia perdoar eles, e eles estão extasiados. Os sacerdotes, veja aqui, quando eles estavam falando sobre isso ainda, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e vai voltar, Jesus Cristo trouxe o alívio da nossa condenação, removeu a nossa condenação, falavam eles ainda ao povo, quando aparece o pessoal, olha quem apareceu, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição. Como que eles vieram? Eles vieram ressentidos, então os caras vieram como se estivessem machucados. Ele pode fazer isso? Como que eles podem fazer isso? Eles já tinham tido muitos problemas com Jesus, já tiveram com os discípulos, e agora o negócio está tomando uma proporção muito grande. Então eles vêm feridos. Por quê? Porque os discípulos estavam ensinando e anunciando, isto é, ensinando pelas Escrituras e proclamando, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Salvador. E, no mesmo momento que eles anunciavam isso, eles iam citando versículos por versículos, provando. Então, não somente era uma evangelização, mas era um ensino, era um discipulado. E eles falavam que em Jesus se encontrava a ressurreição dos mortos, a nossa bendita esperança. Deus só ressuscita justos. Agora, como que eu sou pecador, Deus vai poder me ressuscitar? Deus vai me ressuscitar, porque se eu creio em Jesus, Deus me justifica. E eu estando em Jesus, Ele vai me ressuscitar. Não é por causa das minhas obras, nem que eu faça qualquer obra boa, pela quantidade que for, ou pelo tipo que for, não adianta. Mas em Jesus, quando eu creio em Jesus, eu serei salvo, eu serei também ressuscitado. Então é uma bendita notícia, é uma bendita esperança. E os discípulos estavam contentes com aquele privilégio de estar muitas pessoas ali ouvindo isso. Mas a gente percebe aqui que essas autoridades religiosas estavam com inveja, enquanto os discípulos estavam sendo fiéis ao que tinham aprendido. Do versículo 3 ao 4, nós vamos ver que a oposição causa impedimento.
enquanto, por causa dos servos de Deus, a palavra de Deus se multiplicava. E o que os ímpios, a oposição, fez? E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. O que acontece aqui? Quando a gente lê esse texto, diante do que a gente sabe aqui da cultura, da política, não damos muita bola, porque a gente ouve muitas vezes a polícia de tarde da madrugada prendendo alguém. Mas para o judeu, prender alguém depois das 16 horas, das 18 horas, sem acusação formal, era um grande crime. Em Jesus, eles fizeram muitas ilegalidades, mas aqui, só o fato de não ter uma acusação formal e prenderem os discípulos, já estava errado. Então, quando Lucas escreve, e eu leio, eu não noto isso, mas quando Lucas escreve, e Teófilo lê, Teófilo fala, caramba, o que fizeram? Não pode! Para a época fazia sentido, para nós a gente tem que entender. Então, eles causaram impedimento, fizeram com que Pedro pregasse sua mensagem, e fizeram isso de forma ilegal. Versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram. Então, ao mesmo tempo que Lucas fala, eles foram impedidos, mas ao mesmo tempo que estavam falando, no momento que falaram, Pedro não deu nem tempo, talvez de fazer um apelo, cantar um hino, pedir para o pessoal levantar a mão. Não, ele foi sendo arrastado, né? Enquanto isso, as pessoas estavam se entregando as suas vidas a Cristo. E é interessante, mesmo diante do impedimento, da ilegalidade, Lucas fala que subiu o número de homens a quase 5.000. Num texto anterior, Lucas também fala a respeito de um número de pessoas que aumentou. Lá ele usa uma palavra que significa toda alma existente se converteu. Isto é, um número equivalente às almas existentes. Isto é, criança, jovem, adolescente, mulher, homem, a vovozinha, vovozinho, almas existentes. Aqui Lucas usa a palavra só para homem, acima de 30 anos. Então, essa é uma forma que se contava dos judeus. Quando Jesus Cristo fez a multiplicação dos pães, essa palavra que é usada. E naquela época, fala que foi multiplicado 5.000 pães. Né? Não, 5.000 pessoas estavam ali e foram alimentadas. Pode ser que aquele número, por causa dessa palavra, chegue até 30.000 pessoas. E aqui, então, só são homens acima de 30 anos. Então, pode ser que homens com as suas famílias, com os seus filhos, com o vovozinho, o ancião. Então, houve apesar da oposição causar impedimento, o crescimento foi enorme. Que efeito é esse? Qual que é esse efeito? É o efeito da laranja. O que acontece quando você espreme uma laranja? Ela espirra. Eu não sei porquê no meu Facebook, de vez em quando, eu vou abrir assim, aparece, não sei se eu cliquei algum dia, mas quase todo dia aparece alguém removendo um espinho, uma espinha assim, alguma coisa inflamada. E a pessoa pega uma pinça, alguma coisa, e espreme. Acho que é nem bom comentar mais, né? O que acontece, né? Mas, nas primeiras vezes, essa ideia, a igreja, toda vez que ela foi espremida, ela se espalhou, ela cresceu mais. Como eu estava falando da igreja de Esmirna, quando eles estavam jogando aquelas pessoas, pegaram o pastor de Esmirna, que tinha mais de 80 anos, e falaram, olha, você é velhinho, negue a Jesus, senão vão jogar você lá de cima. Sabe o que ele falou? Como eu poderia negar o meu Senhor, que me tem feito tanto bem em toda a minha vida, o meu Senhor amado, que vai julgar os injustos? Eu não posso negar Ele. Por alguns anos de vida? Não. Na cabeça de Policarpo, eles estariam fazendo um bem para Policarpo, para ele, porque estariam promovendo a presença do seu amado Senhor. Então, ao mesmo tempo que forçaram Policarpo
a dar um mau testemunho, ele aproveitou uma oportunidade, glorificou a Deus e nos deu exemplo de alguém que ama a Deus incondicionalmente. Versículo 5 até o 6. Eles promovem ilegalidade, enquanto o Filho de Deus é legítimo. Versículo 5. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades. Olha a muvuca que aconteceu aqui. Convocaram todo mundo, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Só algumas observações. O texto é muito simples. Agora eu vou ser um pouquinho mais rápido. Pedro foi preso. No dia seguinte convocaram todo mundo para mostrar que era grave o que tinha acontecido. E vem o sumo sacerdote Anás e Caifás. Espera aí. O sumo sacerdote não era Anás. Ele era o sumo sacerdote anterior. O Caifás era o seu genro. Os sacerdotes, depois que os judeus vieram da Babilônia, assumiram o papel político do rei. E davam golpes. Eles, em vez de se cumprirem a sua missão espiritual, eles passaram a cumprir uma missão política. E um pai, um genro, passava o cargo para um parente. Então, o nepotismo. Então, Lucas faz bem questão aqui, o sumo sacerdote. Ele era chamado sumo sacerdote, mas não era o sumo sacerdote. Em outras palavras, na nossa linguagem, ele não largava o osso. Terminou o seu mandato, mas ainda ele se intrometia. Vejam lá na história de Lucas, de João também, quando Jesus é preso, em vez dele ir direto para a casa de Caifás, ele vai para a casa de Anás. Anás não tinha nada mais a ver com nada. Mas o poder na mente daquelas pessoas é que Anás ainda era o sumo sacerdote. E Caifás, e os filhos de Anás, que era João e Alexandre. E um tal aqui de capitão também, né? E todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, isso é, os parentes estavam ali no negócio. Não era para ser assim. Então Lucas, quando relata isso, mostra como que estava o sistema corrompido e ilegal. E pondo-os, Pedro e João, perante eles, os arguiram: com que poder e em nome de quem fizeste isso? Para nós parece uma pergunta simples. Com que poder você fez isso? Nós não sabemos. Mas o que eles estão querendo dizer aqui é: quem que deu ordem para vocês fazerem isso? Vocês não, nós é que liberamos ou autorizamos o que se pode fazer aqui ou não. Vocês não pediram autorização. Nós é que temos autoridade. Percebe como eles assumiram, tomaram aquilo e estão indo contra o poder, contra o plano de Deus, e se achando que eles é que estão imbuídos de toda a autoridade de Deus. Versículo 8. Aqui nós vamos ver a integridade dos filhos de Deus e o respeito. Apesar de serem, você está ali fazendo a obra de Deus, ter o poder de Deus, ter convicção do que você é, diante da ilegalidade, diante da maldade, diante da posição, mesmo assim Pedro, o filho, o servo de Deus, ele mantém o seu respeito, a sua integridade. Olha o que Pedro fala. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes diz: nós conhecemos Pedro, todos nós conhecemos Pedro, conhecemos as aventuras dele, os fora dele, os conselhos que ele deu para Jesus. Por isso Lucas vai narrar o que Pedro falou aqui. E vai narrar uma atitude muito bonita, paciente, calma, respeitosa. Por isso, antes de Lucas falar que Pedro teve uma atitude de paciência, de calma, de respeito, Lucas vai falar: Pedro totalmente cheio do Espírito Santo, porque Pedro nunca seria capaz de agir dessa forma, diante da oposição, se não estivesse cheio do Espírito Santo. Então, mesmo sendo filhos de Deus, estamos trabalhando do lado de Deus, nós precisamos
da presença total, da capacitação total de Deus na nossa vida, senão, quando a oposição vier, nós vamos, retrucar da mesma forma que eles fazem conosco. Nós vamos devolver no mesmo nível. Várias vezes Davi teve amigos, teve inimigos, teve pessoas da sua família fazendo coisas terríveis para ele. E ele vai demonstrar que no início o coração dele estava inclinado para fazer aquilo. Mas daí ele pede: Senhor, me livra, Deus, me livra, porque eu não sou da mesma laia dele, eu não quero ser da mesma laia. Então, apesar de nós sermos filhos de Deus, diante da oposição, esse é um cuidado que nós temos que ter. Buscar orientação na palavra, sermos pacientes, mas se o Espírito Santo não agir na nossa vida, nós vamos fazer coisas piores. Por quê? Estamos sendo injustiçados. Nós vamos retrucar. E o exemplo maior que nós temos é de Jesus. Olha o que fizeram para ele. Ele é o Criador de todas as coisas, inocente, santo, justo, Deus, e suportou tudo aquilo. E ainda na cruz, dando o ministério para João e para Maria, e diante daqueles homens que diziam: se você é filho de Deus, prova para nós, desce daí. O que Jesus falou para eles? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, a palavra-chave, a dica de Lucas aqui, é que Pedro teve essa capacidade de agir dessa forma, com lucidez, com paciência, com educação, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Versículo 9, olha o que Pedro fala: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Pedro, ele age aqui como um advogado, palavras polidas, e ele fala: olha, nós estamos sendo julgados, interrogados, porque houve um benefício, uma coisa muito boa, não houve um mal. Eles estavam sendo interrogados, não porque fizeram alguma coisa ruim, mas por causa da coisa boa que aconteceu para um homem. Nós vamos ver no final do texto quantos anos esse homem, qual a idade dele, e que em toda essa vida ele esteve paralítico. Então, se agora ele está pulando e todo mundo, familiares se alegrando, ele não vai precisar pedir esmola, curar esse homem foi uma coisa ruim? Claro que não. E ainda Pedro fala o seguinte: não somente que é uma coisa boa, mas também o modo com que ele foi curado é bom. Nós não fizemos novena para ele, nós não passamos mel, óleo, ou qualquer coisa que pudesse ser feitiçaria, nós não demos nenhum pozinho, nós não começamos a fazer qualquer coisa sobre ele, não, simplesmente falamos: em nome de Jesus, seja curado. Não foi o poder, palavras mágicas, receitas, não foi nada, não houve truque nenhum, não houve magia nenhuma, não houve misticismo, simplesmente Pedro, crendo que Jesus era capaz de curar aquele homem, ordenou que aquele homem fosse curado. Pedro e João não cometeram nenhum erro, nenhum deslize quanto àquilo que a lei para os judeus falava. Então Pedro está falando: nós estamos interrogados, estamos sendo julgados por uma coisa boa para esse homem, e ao mesmo tempo que não é nada contrário àquilo que a lei fala. Nós não fizemos nada de errado contra a lei. Versículo 10. E Pedro continua: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Não fomos nós, é o nome. Agora, não foi uma magia dizer em nome de Jesus, ou como algumas igrejas dos Estados Unidos falam, que você tem que ficar ao redor do leito do enfermo e ficar repetindo Jesus, 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 como se fosse um mantra, até que esse poder, a mágica desse nome, então venha e traga energias e cure aquela pessoa. Isso é misticismo. O que Pedro está falando em nome, isto é,
com referência a tudo aquilo que representa a pessoa de Jesus. É referente à pessoa de Jesus. De vez em quando algumas pessoas podem chegar para você e falar assim: dá para você comprar um celular para mim? Aí você fala: por que eu tenho que comprar? Ah, eu não posso. Mas eu vou pagar mensalmente para você. Mas por que você não pode? Meu nome está sujo. É isso aí, a pessoa teve dificuldade e tal, então foi para o SPC. Aqui é SPC também? Né? É o nome dela que está sujo? É a pessoa dela. O nome dela são palavras que podem ser pronunciadas ou não. Mas por causa que essa pessoa tomou atitudes ou teve problemas na vida, ela, como pessoa, não pode fazer algumas coisas. Então aqui, quando fala o nome de Jesus, é tudo aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é homem, Ele se encarnou, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele voltou ao Pai e vai voltar. É toda essa obra, tudo aquilo que Ele é. Então, quando Pedro fala, nós curamos, esse homem foi curado pelo nome, é por tudo aquilo que Jesus é. Não existe, quando a gente fala assim, termina a oração, em nome de Jesus, amém, nós estamos falando em tudo aquilo que Ele é. Essa minha oração pode chegar diante do Senhor, porque Ele é o meu intercessor, Ele morreu, Ele se encarnou, toda autoridade foi dada sobre Ele. Então, é a pessoa de Jesus. E Pedro fala que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, Ele é Deus. Ele fala que Ele é Nazareno, Ele é homem. Ele fala que Ele foi crucificado. Ele fala que vocês crucificaram. Então a ideia é que Ele foi considerado por vocês como inimigo, como bandido, como culpado. E aí, Pedro fala o seguinte: e a quem Deus ressuscitou. O que significa isso? Deus não ressuscita injustos, bandidos, inimigos. Então você pode falar assim: puxa, mas vamos supor que tivesse um cara que matou alguém aqui. Deus nunca vai ressuscitar essa pessoa. Deus nunca vai nos ressuscitar, pela nossa natureza pecaminosa. É impossível, porque nós não somos justos. Paulo fala em Romanos: não há um justo sequer. É impossível Deus nos ressuscitar. Mas por causa da graça, por causa da fé, nós somos regenerados, nós somos purificados, nós somos perdoados. A dívida que era contra nós é pega lá, retirada da prisão e é cravada na cruz. Nenhuma condenação há mais sobre nós. Então, não é que eu passo a ser merecedor da ressurreição, mas Deus de graça me dá a ressurreição, porque o seu Filho foi merecedor. Ele foi considerado justo, e todo aquele que nele está, será ressuscitado. A pessoa pode fazer as maiores coisas e mais espetaculares coisas para Deus, dar toda a sua fortuna, mas se não crer em Cristo, não adianta espernear diante dele. Jesus Cristo vai falar: eu nunca vos conheci. A salvação é somente em Cristo. E olha o que Pedro fala: ele era Deus, ele era homem, vocês o consideraram como bandido, mas Deus demonstrou que ele era inocente. Que ideia que traz aqui? Uma vez, lá no Japão, eu estava removendo várias coisas de um depósito da dona de uma empreiteira para empregados lá. E ela falou assim: olha, todos esses sacos que tiverem aqui, que eu vou colocando aqui, você leva para o seu carro e é para jogar no lixo lá da fábrica. Os sacos que tiverem em outro lugar, eu vou colocar no meu carro e vou levar para minha casa. São coisas que eu não quero jogar fora. Ok, obedeci, sem perguntar. E todos os sacos que eram colocados naquele lugar, eu colocava no meu carro. Peguei meu carro, levei até o lixo da fábrica, descarreguei meu carro, fui embora para casa. À noite ela me liga: você jogou todos aqueles sacos lá? Eu falei: sim, joguei.
Eu esqueci de avisar você, tinha vários sacos que eu queria guardar, eram fotos dos meus filhos pequenininhos, era a primeira mochila da escola, que lá o japonês tem uma tradição, eram tantos objetos de lembrança, de memória. Eu falei, agora é tarde, desculpa. Ela ficou um pouquinho bravinha comigo, mas depois, relevou e tocamos a vida para frente, que foi um erro, a gente estava na pressa ali, não houve uma boa comunicação, eu cometi um erro e ela cometeu. Mas a ideia aqui é quando você está fazendo alguma coisa que parece ser certa, os judeus, os sacerdotes, quando prenderam Jesus, quando levaram a Pilatos, seduziram Pilatos, forçaram Pilatos, e eles achavam, por causa da maldade do coração deles, por causa da cegueira dos seus olhos, que eles estavam fazendo alguma coisa que era certo, jogando no lixo algo que parecia ser lixo. Mas depois, aqui com Pedro está falando, vocês jogaram fora aquilo que é mais precioso. E o fato de Deus ter ressuscitado Jesus é a prova de que Jesus era precioso. Ele era justo, ele era santo, não tinha pecado. Versículo 11, vamos rapidinho aqui. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então Pedro continua a sua mensagem, dizendo, vocês rejeitaram. Então mostrando para Teófilo, olha, os judeus rejeitaram. Ao verem, no versículo 13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, e tinham personalidades fortes, mas estavam agindo com paciência, eles ao mesmo tempo ficam admirados, porque eles acharam que aquela pressão de prender, e depois chamar um monte de autoridade, Pedro falou, desculpa aí, eu estou indo lá para Galiléia, tchau, não brinco mais. Não, Pedro tratou com elegância, com palavras sérias, acusando eles de um grande crime, e da forma como que Pedro fez, eles ficaram admirados. Mas não adianta ficar admirados se não há conversão. E aí reconheceram que eles estavam fazendo o que faziam porque estavam com Jesus, vendo, e ao mesmo tempo vendo que o paralítico estava lá com Pedro. Pedrão, Pedrão, imagine o carinho desse homem agora por Pedro, a vida que mudou. Então, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, porque não foi o truque, não foi um testemunho falso. As pessoas viram, conheciam esse homem por muito tempo, e ele estava em pé ali, são, curado. Versículo 15. E mandando-o sair do sinédrio, os sacerdotes mandando-o sair do sinédrio, vejam, eles estavam admirados, mas aquilo não foi suficiente para mudar o coração deles. Então, eles mandando os discípulos sair do sinédrio, eles tiveram um bate-papo entre eles, dizendo, que faremos com esses homens? A oposição, muitas vezes, ela faz um primeiro ataque e dá com os burros na água. Vocês conhecem essa expressão? Mas eles não desistem. O que a gente faz então? Aí eles tiveram uma ideia. Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por meio deles. Não dá para negar o que aconteceu. E nós não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçar eles para não mais falarem neste nome e a quem quer que seja. Eles acharam que a autoridade que eles tinham era suficiente para causar uma pressão nos discípulos, para eles nunca mais falarem sobre Jesus, não fazerem mais nada sobre Jesus. A autoridade deles achavam que era suficiente. Versículo 18. Depois dessa reunião, chamaram então os discípulos. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam. O que Pedro vai fazer aqui? Pedro, vem aqui, precisamos conversar. Vem aqui, chega aqui. Nunca mais, hein?
não orem por ninguém, não queremos ouvir que você ajudou alguém e não queremos que você, tanto aqui, mas em nenhum lugar, ensine ou fale a respeito do nome de Jesus. Ok? Entenderam? Nunca mais, hein? Presta bem atenção, hein? Então, uma forma ameaçadora. Aí Pedro falou assim: pessoal, eu vou precisar da ajuda de vocês, estou com um grilo aqui na minha cabeça. Eu queria que vocês me ajudassem, agora eu não sei. Olha o que Pedro fala: vocês podiam me ajudar a julgar uma questão aqui? Porque eu sou pescador, né? Não sei todos os detalhes. Então, julgar para mim se é justo diante de Deus, não diante de Roma, não diante de vocês, das mulheres, dos homens, das crianças, dos gentios. Não, me ajude, vocês que entendem de teologia, de escritura, de leis, de provérbios, de sabedoria, me ajudem aqui para mim entender, para a gente acertar. Eu não quero errar. Então, o que é justo? O que é certo? O que é correto diante de Deus? Ouvir vocês ou ouvir a Deus? Percebe o que Pedro faz aqui? Pedro fala: vocês dizem que têm autoridade, mas se vocês têm autoridade, essa foi dada por Deus, e o exercício da autoridade de vocês não está sendo boa. Então, olha, pode ficar tranquilo, enquanto a autoridade de vocês for uma autoridade errada, nós vamos continuar obedecendo a Deus. O máximo que vocês podem fazer, em outras palavras, é tirar a nossa vida, mas Deus lança no inferno não somente o corpo, como a alma. Então é preferível ter temor de Deus do que temor dos homens. Por isso que Policarpo pode dizer: eu vou negar o meu amado Senhor, que tem feito muito bem, que me salvou e que vai julgar os ímpios, que vocês vão ser, eu vou temer a vocês, que vocês serão lançados no inferno, e vou desonrar o meu Senhor. Fica tranquilo, pode me matar, não me importa, vocês vão estar fazendo um bem para mim. E aí Pedro, versículo 20, ele fala: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Em toda a história do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, aquelas pessoas que são fiéis a Deus sofreram, realmente choraram. Crianças foram amarradas, crianças e jovens adolescentes foram amarrados a touros, os pés num touro e os braços num outro touro, e os touros foram puxados até que o corpo dessas crianças, dessas jovens adolescentes, arrebentassem ao meio. Formas cruéis de morte foram feitas para o povo de Deus, e na maior parte das vezes, pessoas sofreram, choraram, mas cantaram. Versículo 21, depois ainda, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, nem eles não acham culpa, mas estão tão preocupados, não tinham achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. O coxo tinha qual idade? 40 anos. E é por causa dessa cura que os discípulos passaram essa história. Só recapitulando aqui, como que funciona a oposição? Você vai notar essas características em toda pessoa que é oposição a você, por você ser filho de Deus, a vocês como igreja. Primeiro, eles não têm paciência. Eles não esperam, não querem investigar, não querem saber. Eles já ouvem alguma coisa e já vêm com tudo. Eles têm muita inveja. Eles querem impor as ideias deles. Não tem diálogo. Eles usam de artifícios ilegais. Eles usam da injustiça, mesmo estando em cargos de justiça. E eles usam muito de intimidação, do medo, da ameaça. Ninguém quer perder a nossa vida. Ninguém quer ver a nossa família prejudicada, os nossos filhos prejudicados. Então, algumas vezes, vendemos por uma coisa muito barata a nossa
o nosso conforto. O salvo, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem coragem e respeito, ele denuncia a incoerência, ele sustenta e ensina a verdade, ele condena o erro, ele obedece a qualquer custo, e a vida dele produz glória a Deus. Outras pessoas vão glorificar a Deus pela vida. E só para nós terminarmos, para termos uma vida igual Pedro aqui teve, nós conhecemos Pedro. Sabemos que ali foi uma ação de domínio do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele se deixou encher-se pelo Espírito Santo. Por causa disso, para chegarmos a esse ponto, nós temos que nutrir um relacionamento íntimo com Jesus e com a palavra dele. Pedro estava nutrindo isso. E a personalidade, o caráter de Pedro foi moldado e ele conseguiu agir de forma séria e equilibrada. Trate com respeito as autoridades, mesmo elas sendo ímpias. As autoridades que Deus tem permitido sobre nós, mesmo que as perseguições venham delas. Nunca devemos agir de forma desonrosa, até tratando com reverência. Não se acovarde para falar de Jesus. Se tiver que pagar um preço, pague, mas nunca negue a Jesus. Amém? Eu quero tomar a liberdade. Eu agradeço pela oportunidade aqui de estar aqui com vocês, né, mandando um abraço lá para a nossa igreja lá em Osaka. Eu gostaria de... Eu creio que vocês vão ser enriquecidos. Eu sei que eu vou apanhar depois, mas eu gostaria que o meu irmão Edivaldo viesse aqui na frente. Não tem jeito, agora você tem que vir. E contasse um pouquinho do testemunho dos últimos, talvez vai ser até um pouco anos atrás. Vado, 5 minutinhos, compartilha aqui com a igreja e abençoa a gente aqui. Ele não gosta de fazer nada de improviso. Ele é justamente o contrário de mim. Eu sou muito improvisado. Ele é tudo cálculo, tudo planejado e tal. Então, se eu tivesse falado antes com ele, ele não viria. Então, a situação agora não tem jeito, né? Não é assim mesmo, né? Então, vai, compartilha um pouquinho da sua vida, como foi a sua história, sua esposa. Abençoa a gente. Boa noite, irmãos. Me pegou de surpresa, é complicado, né? Mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas que aconteceram na minha vida nesses últimos anos. Eu sou convertido já ao Evangelho há 41 anos, não parece, né? Faz tempo, né? E eu me converti quando eu entrei na Igreja Batista, eu jogava muita bola com eles, e eles me convidaram para jogar bola. Tinha um campeonato paulista lá, e eu estava indeciso quanto ao Evangelho. E na noite eu conversando com Deus, eu falei assim: Deus, se realmente o Senhor existe, faz com que nós ganhemos esse campeonato. E eu fiquei orando até de madrugada, pedindo para Deus. Olha que coisa absurda, hoje eu não faria isso, né? E realmente Deus atendeu a minha oração, e nós ficamos campeão do estado. Tinha 50 times, e nós ficamos campeão do estado. Quantos jogos? Foi num dia só, começou 8 horas da manhã, terminou, era meia-noite, eu acho. Então, eu percebi ali Deus agindo na minha vida. Nosso time? 5 jogadores. A gente foi no Maverick lá. Mas você já via a mão de Deus agindo na vida da gente, né? Aí, eu me batizei e nunca contei isso para ninguém, só depois de anos que eu vim contar. E sempre me dediquei ao Evangelho, sempre me dediquei a estar trabalhando na igreja. Aí comecei a aprender um pouco de instrumento, e eu toco até hoje.
E em 1985, não, antes um pouquinho, eu trabalhei nas casas pernambucanas, fui perseguido muito lá por ser evangélico, sofri muito lá, porque a Casas Pernambucanas, ela é ela tem uma filosofia por trás, e ela não aceita evangélico, na minha época, né? E eu sofri muito, fui perseguido, e eu trabalhava até na Matriz em São Paulo, e na Consolação, e eu tive que sair porque não tinha mais condições. Aí meu pai estava montando um restaurante, junto com a Rosana, com o Éder. Nós montamos um restaurante e nós ficamos com o restaurante 28 anos. Em 1985 eu conheci minha esposa, né? Nós namoramos 5 anos. E em 1990 nós casamos. E em 98 ela teve câncer de mama. Ela tirou a mama, sofremos demais. Em 2002 ela fez a reconstrução mamária, e para nós foi muito difícil isso, entender que está com câncer e complicado. Mas o câncer voltou em 2012. Em 2012 voltou o câncer na costela, no 6º arco. Ela teve que tirar o 6º arco costal. E aí não precisou fazer quimioterapia. Depois voltou o câncer novamente em 2018. Mas ela vivia super bem, tranquila e tal. E 2019 já começou a apertar um pouquinho mais, voltou no fígado, voltou no fêmur, voltou na costela, pulmão, pâncreas, e aí começou a complicar. E agora, em 23 de dezembro de 2020, ela faleceu. Eu tenho 2 filhas, uma de 24 anos e uma de 26 anos, e até hoje está sendo difícil tudo isso para nós. Mas a gente percebe a mão de Deus agindo na nossa família, na nossa igreja, nos sustentando, nos fortalecendo. Eu pedia sempre para Deus, Deus, se o Senhor puder curar, o Senhor cura, mas se o Senhor não curar, que ela não sofra. E ela apenas sofreu 3 dias. E eu percebi a mão de Deus mesmo agindo na nossa vida, nos 3 dias finais que ela esteve no hospital. Depois, quando nós passamos, depois da morte dela, eu nunca perdi alguém bem próximo a mim. E aí no final, eu falei assim, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Mas isso que foi legal. Por quê? Porque Deus me sustentou. Deus me ajudou, me fortaleceu, me deu força para vencer. Até hoje eu não acredito que ela faleceu, porque a gente viveu 30 anos juntos, mais 5 de namoro, 35 anos juntos, e a gente se dava muito bem, a gente vivia uma vida muito bem, as nossas filhas sempre foram obedientes, firmes na igreja, mas Deus resolveu levá-la. E a nossa vida é muito efêmera, né? A gente acha que a gente vai conquistar tudo aqui, mas é muito curta a nossa vida. E o que a gente pode fazer? Glorificar Deus em tudo que nós podemos fazer. Não tem outro jeito. Tem um versículo que Deus me consolou bastante, que é 1 Coríntios capítulo 15, que fala assim: se esperarmos apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a minha vida foi um pouco turbulenta, com o restaurante, com ela doente, sofrendo, mas Deus sempre me fortaleceu. E fortaleceu minhas filhas, até hoje elas são solteiras, vivem comigo, mas a gente percebe a mão de Deus nos sustentando em tudo. E ontem, eu dando um estudo para os jovens aqui, você vê que
João, na segunda carta de João, uma das coisas que deixava João feliz, ele já era velhinho, e deixava ele feliz, ele falava assim: eu me alegro muito em ver vocês firmados na verdade, na palavra da verdade, firmados em Jesus, não se desviando, não dando ouvido a algumas doutrinas que não são bíblicas, mas eu tenho felicidade em ver vocês firmados na verdade. E isso é a nossa função. E um desafio muito grande para mim também é quando Deus fala, né? Sede santos, porque eu sou santo. Esse é o nosso desafio, a nossa santificação a cada dia, procurar agradar a Deus em tudo, para que possamos realmente cumprir a vontade de Deus, tá? Eu fui pego meio de surpresa, até não preparei nada, mas é mais ou menos isso, tá bom? Amém, irmãos. Muito bom ouvir a palavra de pessoas que comumente a gente não escuta, né? Para a gente é um alívio, acho que para mim e para o Rafa a gente está aliviado de poder escutar palavras de outras pessoas e é muito bom todo o testemunho também da vida do Vado e que a palavra preenche nosso coração dia após dia. Vamos orar?